Presidente da República pede partilha de informação entre os países da SADC para a eficácia do combate ao terrorismo. Filipe Nyusi diz que é preciso que se continue a refletir sobre a descentralização a nível distrital. Pugilistas Rad Gramani e Alcinda Panguana qualificadas à final do Africano de Boxe, que decorre em Maputo. Boa noite, bem-vindo às notícias. O Presidente da República diz que os países da SADC devem partilhar informações sobre o terrorismo para acelerar o combate ao mal. A Filipe Nyusi fez estas declarações na abertura do seminário dos Ministérios Públicos e da Polícia de Investigação Criminal da SADC. No evento, a Procuradora-Geral da República falou da necessidade de se criar uma rede de procuradores da região. Os Ministérios Públicos e Polícias de Investigação Criminal de 15 países da SADC debatem na cidade de Maputo mecanismos de combate aos crimes como o terrorismo e suas formas de financiamento. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, defende o envolvimento da população e a criação de uma rede de procuradores da SADC no combate ao terrorismo. Só pode ser efetivado com a colaboração de todos os estratos da sociedade e, sobretudo, com a cooperação jurídica e judiciária entre os países, através de partilha de informações, assistência mútua legal, extradição, entre outros. Ao longo dos nossos trabalhos, iremos assinar memorandos de entendimento com as nossas congêneres das repúblicas do Malawi, Quênia e do Eswatini, com vista ao reforço dos mecanismos formais de cooperação que temos estado a efetuar através de acordos bilaterais e multilaterais. Na abertura do evento, o Presidente da República apontou a partilha de informações como uma das principais ferramentas de lutar contra os crimes que inquietam a região. Os terroristas são recrutados, formados, treinados, equipados e financiados por gente por vezes desconhecida e que muitas vezes não estão no local onde operam. O que significa que a circulação de informações, a elevação da capacidade de investigação é fundamental, mas de forma global, porque é um crime global. Só assim que é possível nós podermos combater com rigor e com sucessos o terrorismo e o extremismo violento. Segundo Filipe Nyusi, Moçambique tem leis atuais para enfrentar os crimes transnacionais, mas é preciso trabalhar mais na sua eficácia. Terrorismo, extremismo violento, financiamento ao terrorismo e outros tipos de crime fazem parte de criminalidade organizada, podendo conter elementos transnacionais e, por vezes, exige a realização de diligências no estrangeiro para a responsabilização dos seus agentes. Este tipo de deliberações só podem ocorrer com recurso à cooperação jurídica e judiciária em matéria penal. Perante este desafio, impõe-se aos países da SADC e outros irmãos encontrar formas e estratégias no setor judiciário que permitam a adoção de mecanismos céleres e menos burocratizados para que a justiça seja feita. O chefe do Estado apelou ainda à reformulação do judiciário. O financiamento e recrutamento ocorre fora do local dos ataques, por isso é urgente que o judiciário adote uma nova forma de se organizar e cooperar para o reforço de medidas mais expeditas e flexíveis na prevenção e combate à criminalidade organizada e transnacional com enfoque para o terrorismo e o extremismo violento.
O encontro regional sobre o combate ao terrorismo, extremismo violento e seu financiamento decorre entre esta quinta e sexta-feiras. Um dos objetivos é criar um formulário eletrônico para flexibilizar os pedidos de cooperação jurídica e judiciária para o combate à criminalidade organizada e transnacional na região da SADC. Governantes e antigos dirigentes dizem que o alastramento do terrorismo é preocupante e pedem vigilância total à sociedade. Dias depois do presidente da República ter dito que terroristas estão a fazer recrutamentos um pouco por todo o país, dirigentes defendem que o mal só pode ser travado com vigilância. O mais importante é todos nós estarmos vigilantes. O terrorismo não foi feito para estar só em Cabo Delgado, ele pode aparecer em qualquer parte deste país e cada moçambicano tem que estar atento ali onde está, mas também unirmos esforços no sentido de juntos lutarmos contra este mal. Há sinais encorajadores para descobrirmos riquezas e há uma série de oportunidades crescentes no país e isso aguça o interesse dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Então a vigilância é extremamente importante. Foi no passado numa outra realidade, hoje estamos num outro processo, temos novas situações, digamos, de avanço tecnológico, hoje é sociedade do conhecimento, mas essa palavra continua bem atual, unidade, trabalho e vigilância. Portanto, em todos os pontos do nosso país temos que estar vigilantes para defendermos a nossa riqueza, para assegurarmos o nosso bem-estar e passarmos um legado sempre promissor às novas gerações. O papel dos pais é também chamado para que os jovens não sejam enganados. Deixar o filho sem o controle calha e pode cair nas mãos de terroristas. Tanto recrutamento qualquer que houver não ajuda para a pacificação do país. Daí que o chefe do Estado sempre está a encorajar a população no seu todo, o povo, para lutar contra qualquer atitude que mina a paz em Moçambique. O que está a favorecer esses recrutamentos? O que está a falhar? Ou possivelmente pode ser tendências de oferecer alguma coisa que o jovem não tem. Qualquer que está carente, quando aparece uma oportunidade e quer receber, pode receber. Daí que estamos a desencorajar os jovens, particularmente os jovens, que não aceitem qualquer oferta sem saber de onde vem. O terrorismo é um mal que não se combate de um dia para o outro, leva tempo, mas os apoios que as nossas forças de defesa estão a ter, os sucessos estão a ter, dão-nos esta garantia de que sim, dias melhores virão para a tranquilidade da nossa população. Já Verônica Macamo defende melhor planificação e diálogo com os jovens. O terrorismo é uma ação em que se tem que planificar a todo momento, em que tem que se estar atento a ela. Portanto, temos que nos organizar rapidamente para fazer face a esse alastramento. Não vejo outra hipótese. Eu creio que temos que continuar a trabalhar com os nossos filhos para entenderem cada vez mais que aquele caminho é caminho errado. Sabe, nós quando vos trazemos ao mundo, o nosso sonho é que vocês sejam pessoas felizes. O nosso sonho é que vocês tenham uma vida melhor que a nossa. Portanto, tudo o que fazemos pensando em vocês. Não há ninguém que entra no terrorismo e é uma pessoa feliz. Os intervenientes falavam esta quinta-feira em Maputo, à margem da segunda sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo. A comunidade islâmica de Moçambique distancia-se, mais uma vez, dos atos terroristas praticados por algumas pessoas que dizem estar a seguir o Islão. No entanto, os muçulmanos reconhecem que pode haver alguns líderes que espalham ideologias erradas. É mais um posicionamento público da comunidade islâmica de Moçambique em repúdio aos ataques terroristas praticados por pessoas que, nas suas incursões, mencionam o Islão. Mesmo em tempos de conflito, o que é que nos orienta? A nossa religião. Não podemos cortar árvores. É uma proibição. Imagina árvore. É proibido cortar. Não se pode matar crianças, mulheres e idosos, mesmo em conflito. Não se podem destruir templos, igrejas, sinagogas e locais de culto.
isto é proibido. Por onde passam, os terroristas matam pessoas, destroem infraestruturas públicas e privadas e sequestram pessoas para aumentarem o seu efetivo. Então, para os que estão nestes grupos ou que aderiram, nós aconselhamos que abandonem e voltem para as suas casas. Para os recrutadores do mal, que enganam a nossa juventude, parem com estes atos. Mas há vezes em que são mencionados nomes de alguns cheques como sendo parte de recrutadores de jovens para o terrorismo. Sobre este assunto, o cheque Abdul Latif tem a seguinte resposta. O papel do chefe é de orientar as pessoas para o bem. Agora, pode ser que existam certas ideologias erradas em algumas pessoas. E estas ideologias devem ser combatidas. Razão pela qual nós estamos a nos esforçar em trazer narrativas alternativas aos discursos da insurgência. Desde 5 de outubro de 2017 que Moçambique convive com o terrorismo, caracterizado por decapitações e destruições. Uma situação jamais vista desde o fim da Guerra Civil em 1992. O presidente da Frelimo diz que é preciso continuar a refletir sobre a descentralização a nível distrital, não apenas em relação às despesas financeiras. A Filipe Yussi diz que a reflexão não é recuo do que foi decidido, mas trata-se de uma governação racional. Yussi falava no encerramento da sessão do Comitê Central da Frelimo. Na perspectiva de aprofundar o seu alcance, extensão territorial para o nível do distrito e clarificação de competências dos diferentes órgãos, tendo em conta a realidade do país, não apenas em termos de recursos disponíveis, mas também na perspectiva de consolidação do Estado unitário que ainda estamos a edificar. Esta reflexão, ainda sem desfecho, não se entenda como recuo do que foi decidido, mas sim a governação racional do país. 2. Criação de novas autarquias. Tendo em conta a necessidade de prosseguir com a devolução do poder local dentro das balizas definidas pelo princípio do gradualismo, com o fim de estimular as iniciativas locais, aprofundar a democracia participativa e promover um desenvolvimento que contribua para a redução das assimetrias locais. 3. Para a terceira reflexão que sugerimos, reforço da capacidade de defesa nacional, face à crescente ameaça à soberania e estabilidade do país, numa altura em que Moçambique se reposiciona como um ator importante na geopolítica internacional e energético com o início da exploração e exportação de gás natural. 4. Vamos refletir também sobre a prevenção e combate ao terrorismo, extremismo violento, financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais. Um fenômeno complexo, transnacional, que neste momento constitui uma forte ameaça à soberania e à paz e cujo combate requer a conjugação de vários níveis de intervenções estratégicas, incluindo a capacidade operativa das forças de defesa e segurança, o engajamento ativo das comunidades e das confissões religiosas, a implementação das estratégias de reconstrução e desenvolvimento, entre outros aspectos. 5. Desarmamento, desmobilização e reintegração. No sentido da sua conclusão e criação de condições objetivas para prevenir o ressurgimento de fenômenos desta natureza que atentam contra a estabilidade política e desenvolvimento nacional e a necessidade do seu acarinhamento e permanente acompanhamento. 6. Custo da vida. Na perspectiva da implementação e sustentabilidade das medidas do governo, visando acelerar o crescimento econômico para fazer face ao impacto dos choques no mercado internacional de combustíveis, cereais e outros produtos essenciais que o país ainda não é autossuficiente. 7. Aumento da produção e produtividade e sua ligação da industrialização do país,
na perspectiva de garantir a segurança alimentar e agregar valor dos produtos primários para reduzir o déficit da balança comercial através do aumento das exportações. A outra reflexão, que é a oitava, que o Congresso tem que ter na mesa, é gestão sustentável dos recursos naturais, tendo em conta a vulnerabilidade do país ao risco dos eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas. 9. Desenvolvimento de infraestruturas na rede viária, energia elétrica, abastecimento de água potável, gestão de bacias hidrográficas, melhoria da habitação, tendo em vista a melhoria contínua da qualidade de vida das populações. 10. Gás e segurança energética, para acelerar a capitalização do potencial existente, incluindo para o desenvolvimento de energias renováveis, por forma a acelerar a industrialização do país e a afirmação de Moçambique como ator estratégico na região e no mundo. Os académicos consideram que houve grandes avanços na democracia em Moçambique nos últimos 30 anos. No entanto, alertam que atualmente o país enfrenta desafios que podem minar o desenvolvimento. Numa altura em que Moçambique celebra 30 anos da implementação da democracia, académicos dizem que o país ainda tem um longo caminho para alcançar a verdadeira democracia. Desinteressam-se para a educação. Para Régio Conrado, as frequentes violações às liberdades fundamentais, as desigualdades e perseguições políticas mancham todo o processo. O Parlamento é uma instituição profundamente importante dentro de uma democracia. O que nós constatamos no contexto de Moçambique é que o Parlamento é disfuncional. Quer dizer, está a reboque do Poder Executivo. O projeto de educação nacional está tão fragilizado no seu interior que não é capaz de produzir ou produz muitos poucos cidadãos. Cidadão significa, por um lado, um indivíduo que não só tem uma concepção e um conhecimento profundo sobre os seus direitos, mas também assume a responsabilidade de defendê-los quando eles estiverem, portanto, em perigo. Apesar disso, o académico diz que o país registrou avanços significativos. Temos um quadro legal que, se fosse respeitado, ele poderia ser profundamente útil para o aprofundamento da nossa democracia ou do nosso Estado de Direito Democrático. Também nós temos um outro aspecto que é central, é que nos 30 anos, ou 32 anos se quisermos, houve determinados avanços que permitem, mesmo com o fechamento um pouco persuasivo que vai acontecer nos últimos anos, as pessoas ainda participam nos espaços públicos, contestam, criticam. Sérgio Xixaba, também pesquisador, reconhece os avanços, porém diz que a situação poderia estar melhor. Houve algumas pessoas que, por terem expressado a sua opinião e essa opinião ter sido vista como sendo não muito própria ou não muito boa, correram alguns riscos, não é? Estou a falar de pessoas como Ercílio de Salema, José Maquane, etc., que foram raptados e perseguidos, não se sabe por quem, mas são pessoas que têm expressado, são figuras públicas. E isto, nos últimos 2, 3 anos, reduziu. A recente aprovação pelo governo da proposta de lei que regula a criação, organização e funcionamento das organizações sem fins lucrativos é tida pelos académicos como uma tentativa de controle da sua liberdade. Os académicos falavam por ocasião da passagem do Dia Mundial da Democracia, assinalado a cada 15 de setembro. Mais de 1.500.000 pessoas podem ser afetadas por cheias e inundações na próxima época chuvosa. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres diz que já está a elaborar o plano de contingência. As bacias do Licungo, Buzi, Pungue, Incumate, Umbiluzi e Maputo acumulam maior volume de água, o que, em caso de chuvas intensas, poderá afetar um número considerável da população durante a época chuvosa que se estende de outubro a março. Temos estimado uma população de cerca de 1.500.000 pessoas que podem ficar afetadas e também pode-se afetar aqui cerca de estamos a falar de 1.500 unidades, aliás, escolas e cerca de 500 unidades sanitárias
E também temos alguma área que nós pensamos que pode ficar afetada, acima de cerca de 120 mil hectares, e pode se perder. Neste período chuvoso, a situação não será diferente da dos anos anteriores. Prevê-se a ocorrência de inundações urbanas nos municípios de Maputo, Matola, Beira e Quilimane. Para minimizar o impacto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos diz que vai diminuir a quantidade de água armazenada em algumas barragens. Temos que gerir as cheias e as nossas barragens, a maior parte delas são barragens de terra, não podem ser galgadas. Havendo necessidade, podemos ser forçados até que efetuar descargas de volumes relativamente altos. O Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres ainda não sabe quanto dinheiro será necessário para fazer face à época chuvosa, porém garante que está em curso a elaboração de um plano de contingência. Já o setor da saúde alerta para o aumento de casos da malária e diarreias em crianças menores de 5 anos de idade. A instituição diz que o problema pode afetar mais as cidades e província de Maputo, Tete, Zambésia e Nampula. Crianças com menos de 5 anos de idade são as mais afetadas, são as mais expostas aos vetores transmissores da malária e, por outro lado, também são mais expostas a condições deficitárias de água, saneamento e higiene. As informações foram divulgadas esta quinta-feira em Maputo, durante o 9º Fórum Nacional de Antivisão Climática da época chuvosa 2022-2023. A necessidade de adequar a legislação do país aos desafios que surgem na indústria extrativa. O ministro dos Recursos Minerais e Energia revelou que está em revisão o Código Comercial que vai regulamentar as empresas do setor. Moçambique cumpriu todas as recomendações identificadas no 10º relatório de reconciliação da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa. Mas para o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, ainda persistem desafios. A necessidade contínua de adequar a nossa legislação às necessidades que vão surgindo ao longo da implementação da iniciativa, estando em revisão, por exemplo, o Código Comercial, que deverá permitir regulamentar as estruturas societárias. Processo que trará certamente maior transparência a todo o processo, especialmente sobre a declaração de informações e detalhes provenientes dos vários intervenientes. O Executivo avançou também que Moçambique vai contar com uma lei que zela pelos direitos das comunidades onde são implementados os projetos da indústria extrativa. O governo de Moçambique está comprometido com a sua participação na iniciativa de transparência da indústria extrativa. De entre as várias ações que temos realizado, está em processo o estabelecimento de um instrumento legal que vai clarificar os direitos das comunidades locais que acolhem projetos do setor. A iniciativa de transparência na indústria extrativa tem, segundo o governo, permitido um diálogo construtivo, revisão e ajustamento de instrumentos legais e alargamento da base de acesso à informação sobre os ganhos do setor extrativo. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Mas antes há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Houve mais de 2.000 conflitos laborais nos primeiros 6 meses deste ano em todo o país. Turismo e segurança privada são os setores em que mais entendimentos houve entre os patronatos e os trabalhadores. O Centro de Mediação Laboral sentou à mesma mesa com empregadores e parceiros sociais do setor. A presidente daquele órgão revelou que nos primeiros 6 meses deste ano houve mais de 2.000 desentendimentos entre o patronato e empregadores que tiveram de ser mediados. Foram alcançados 2.489 acordos em todo o país, o que resultou na reintegração de 622 trabalhadores e no pagamento de indemnização de 56.617.676,17 centavos e salários em atraso aos trabalhadores. Falando a jornalistas, a
Olga Manjak disse que os setores de turismo e segurança privada são os que mais se destacam nos conflitos laborais. Temos registro ultimamente das empresas de segurança privada. Essas empresas ultimamente têm apresentado questões ou conflitos laborais. O que tem acontecido é mesmo atraso de pagamento de salários, não é? Falta de pagamento de compensações. Há registro também de encerramento, houve registro de encerramento de algumas instâncias, sobretudo aqui em Inhambane, instâncias no âmbito da Covid. Estamos a falar de casos que ocorreram em 2020 e 2021 e ultimamente a situação tende a normalizar-se. Entretanto, a falta de centros de mediação laboral nos distritos está a prejudicar a resolução em tempo útil dos casos que dão entrada naquela entidade. O Parque Nacional de Maputo recebeu hoje 26 elandes, uma espécie extinta há mais de 20 anos. A medida enquadra-se na proteção, conservação e restauração da fauna. Há pouco mais de 20 anos que estes animais tinham desaparecido da fauna moçambicana. A caça furtiva foi o principal motivo que levou à extinção dos elandes. Esta quinta-feira, os animais foram transferidos do Santuário Bravio de Vilanculos, na província de Inhambane, e reintroduzidos no Parque Nacional de Maputo. E desenhámos um programa para reintroduzir essa mesma fauna. Acima de tudo, é recuperar aquilo que são as espécies naturais deste local. Esta é a primeira vez que animais são deslocados de um parque nacional para outro, em resultado da parceria entre a Administração Nacional das Áreas de Conservação e Peace Parks Foundation, com vista a restaurar a fauna. I think everything that we've introduced has had a tourism impact. People like to come into the park and see a variety of animals. So we've restocked the reserve over the years with in excess of 5,000 animals, and each one of them is an animal that occurred here historically. So it's just restoring the nature to what it used to be. Os elandes são considerados os maiores antílopes de África. Seus chifres são uma arma de defesa muito eficiente, mas não o suficiente para lutar contra o seu desaparecimento. A reintrodução dos animais na fauna é motivo de satisfação de quem os viu crescer. Reproduziram-se, agora estou a ver também a retirada dos mesmos para outros parques. Isso para mim significa um desenvolvimento da nossa área. A administração do Parque de Maputo pretende a seguir reintroduzir os animais carnívoros por forma a assegurar a manutenção das espécies. A província da Zambésia vai aumentar a produção de peixe em cativeiro nos próximos 3 anos. Hoje foi lançada uma campanha de povoamento das unidades de produção. Zambésia está a massificar a produção de peixe em cativeiro. Neste momento, a província conta com 1.400 produtores espalhados um pouco pelos 22 distritos. A iniciativa visa melhorar a dieta alimentar e nutricional nas comunidades. Os investimentos que o governo disponibiliza para este subsetor de aquacultura, em particular para a nossa província, nos permitam perspectivar um crescimento até 2024-2025, período que se prevê o fim do projeto, termos uma produção de cerca de 3.500 toneladas de peixe. Significa termos ração de qualidade em todos os locais, alvinos de qualidade em todos os locais, sistemas de conservação e comercialização de peixe ou qualquer outro recurso que será sujeito à aquacultura. A desnutrição crônica na Zambésia ronda em 44% do total da população e a situação pode aumentar se não houver incremento na produção e consumo de produtos locais. Daí que a aquacultura é um imperativo. Sim, os tanques começou em 2013 e já produzi várias vezes,
costuma tirar, cada tanque costuma tirar 45 quilos. Quando eu consigo tirar do peixe, quando eu vender, o mesmo dinheiro ajuda-me um pouco aqui em casa, além dos meus filhos que estão à escola. Refira-se que o projeto de desenvolvimento da aquacultura de pequena escala tem um investimento de 49 milhões de dólares e está a ser investido em 23 distritos das 7 províncias do centro e norte do país. Olhamos agora a página internacional. João Lourenço tomou posse hoje para o segundo mandato como presidente de Angola. Diante de mais de 15 mil cidadãos, Lourenço jurou resolver os problemas do povo angolano. Juro por minha honra. Juro por minha honra. Desempenhar com dedicação as funções de que sou investido. Desempenhar com dedicação as funções de que sou investido. E assim foi encerrado o processo eleitoral, através do qual, a 24 de agosto último, os angolanos escolheram o presidente e a composição do parlamento pelos próximos 5 anos. A cerimónia de empossamento teve lugar na Praça da República em Luanda, onde mais de 15 mil pessoas testemunharam a investidura. Entre elas, estiveram presidentes e representantes do corpo diplomático de vários países. Foi Laurinda Cardoso, a juíza do presidente do Tribunal Constitucional, que empossou João Lourenço para o seu segundo mandato. Foi o povo que vos trouxe até aqui, e é pela sua vontade, expressa nas urnas, que levarão adiante este empreendimento. João Lourenço prometeu resolver os problemas do seu povo, promover o setor privado, desenvolver a economia e aumentar a oferta de bens e serviços. Foram outras promessas do presidente reeleito. Particular atenção será prestada ao setor social no que concerne ao bem-estar das populações. Continuaremos a investir no ser humano como principal agente do desenvolvimento, na sua educação e formação, nos cuidados de saúde, na habitação condigna, no acesso à água potável e energia elétrica, no saneamento básico. João Lourenço garantiu olhar também para os problemas mundiais e reforçar a cooperação com outras nações. Todos estes programas e projetos trarão mais desenvolvimento, mas também mais emprego para os angolanos. Desta forma, trabalharemos sempre no sentido do fortalecimento constante da nossa economia, para fazer dela uma economia que possa garantir ao trabalhador um salário condigno e um poder de compra que seja compatível com a capacidade de aquisição dos bens essenciais de consumo da cesta básica. Esperança da Costa, por sua vez, foi investida no cargo de vice-presidente de Angola, numa cerimónia brilhantada por um desfile das Forças Armadas. Não implora, ordena. João Lourenço toma posse para mais um mandato como presidente de Angola. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Continuação de temperaturas altas, Maputo 33 de máxima e 17 de mínima, Xai-Xai 32 de máxima e 16 de mínima, Inhambane 29 de máxima e 19 de mínima. Seguimos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, 29 de máxima e 18 de mínima, a previsão de céu ligeiramente limpo. Mesmo cenário para Chimoio, em Manica, uma máxima de 30 e uma mínima de 14, Clemane 28 de máxima e 17 de mínima, Tete vai atingir o pico com 35 de máxima e 20 de mínima.
Seguimos agora ao norte do país. Começamos por Nampula, província com o mesmo nome, 30 de máxima e 18 de mínima. Lixinga, 25 e 9. Pemba, 30 e 21. Há previsão de céu pouco nublado e previsão de chuviscos. Até já. De volta às notícias. A pandemia da Covid-19 pode estar no fim. A informação é da Organização Mundial da Saúde, que avança que o número de mortes por semana é o mais baixo desde março de 2020. 2022 pode marcar o fim da pandemia da Covid-19, avança o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, segundo o qual o mundo nunca esteve em melhor posição para acabar com a pandemia. Mas ainda é cedo para declarar vitória. Tedros Adhanom destaca que, se o mundo não aproveitar a oportunidade agora, podem surgir mais variantes, aumentar o número de mortes e incertezas. A OMS apela para a implementação de estratégias para acelerar o fim da crise sanitária. Pede aos governos para que analisem suas políticas e fortaleçam-se para lidar com a Covid-19 e futuras doenças com potencial pandêmico. A OMS divulgou 6 recomendações com base nas evidências e nas experiências dos últimos 23 meses, descrevendo que funciona melhor para salvar vidas, proteger os sistemas de saúde e evitar perturbações sociais e econômicas. O diretor ressaltou que a OMS está a trabalhar desde o final de 2019 para minimizar o nível de propagação da pandemia e seguirá com o compromisso até que a pandemia verdadeiramente termine. O secretário-geral das Nações Unidas diz que a possibilidade de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia continua incerta. António Guterres fez estas declarações depois de uma conversa ao telefone com o presidente russo Vladimir Putin. De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, as probabilidades de um cessar-fogo na Ucrânia são mínimas. Seria ingênuo pensar que estamos próximos da possibilidade de um acordo de paz. Um cessar-fogo não está à vista. Estamos longe do fim da guerra. Estaria a mentir se dissesse que isso está prestes a acontecer. Em declarações a jornalistas após uma conversa telefônica com Vladimir Putin, António Guterres disse que discutiu com o presidente russo o acordo sobre a exportação de cereais e alertou sobre os obstáculos às exportações de alimentos e fertilizantes russos. Segundo Guterres, o risco é de que haja falta de comida no mundo no fim deste ano. Entretanto, ressaltou que as Nações Unidas continuarão a buscar a paz. Guterres e Putin abordaram ainda a situação dos prisioneiros de guerra e a missão que as Nações Unidas enviarão para investigar o ataque contra uma prisão na Ucrânia, onde morreram 50 prisioneiros ucranianos. A autoria da ocorrência é alvo de acusações cruzadas entre Moscou e Kiev. Olhamos agora o desporto. A Black Bulls joga este sábado diante do Petro de Luanda a última cartada na corrida para o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. O representante moçambicano vai procurar virar o resultado desfavorável obtido no jogo da primeira mão. Apesar de antever dificuldades na partida contra o representante angolano, os touros, que já se refizeram da derrocada do Estádio Nacional do Zimpeto, acreditam que é possível virar a eliminatória. Cabe-nos a nós ir a Luanda, ser competitivos, mostrar outra face. Acreditamos que podemos ir a Luanda melhores, sabendo que o jogo lá será sempre mais complicado, mas nós também podemos melhorar. Inácio Soares considera que com a experiência adquirida no jogo da primeira mão, a sua equipa está melhor preparada para encarar a partida deste sábado. Temos coisas positivas a tirar do jogo, a nível defensivo, a nível da organização. A nível ofensivo temos que melhorar, claramente, mas é por aí, procurar ir a Luanda, ser competitivos e trazer um resultado que apague esta exibição e, acima de tudo, este resultado. O representante moçambicano da Liga dos Campeões Africanos parte esta sexta-feira para Luanda. A partida da segunda mão entre as duas formações vai ter lugar este sábado no Estádio Nacional, 11 de novembro.
Do relevado, vamos agora aos ringues. As pugilistas Rad Gramani e Alcinda Panguana estão na final do africano de boxe que decorre na cidade de Maputo. As duas atletas já garantiram 300 mil meticais cada pela qualificação. 2 minutos e 50 segundos foram suficientes para a Rad Gramani provar no ringue a incapacidade da sul-africana Green Dex e apurar-se para a final do africano de boxe. Gramani puxou até si os galões da medalha de prata da Commonwealth e bronze do Mundial da Turquia vulgarizou a sua adversária. Pela passagem, a pugilista já garantiu a medalha de prata e 300 mil meticais na conta. Quem também já garantiu presença na final é Alcinda Panguana. A joia moçambicana derrotou a camaronesa Clotilde esse ano. Ao todo, Moçambique já tem 3 atletas apurados para a final. A Rad Gramani na categoria dos 70 e 75 kg, Alcinda Panguana nos 66 e 60 kg e Yassin Nordin nos 46 e 48. Os 3 pugilistas arrecadaram 300 mil meticais cada. Esta noite lutam ainda por uma vaga na final Solomon Júlio e Paulo Jorge. Alcinda Panguana e Rad Gramani garantem presença de Moçambique na final do africano de boxe que decorre na cidade de Maputo. Vamos agora conhecer os destaques do Noite Informativa de hoje com Boaventura Messipo. Boa noite, Messipo. Muito boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje é Dia Internacional da Democracia, uma oportunidade para refletirmos a fundo sobre a saúde dos direitos políticos e civis em Moçambique. Para fazermos uma discussão objetiva, vamos recorrer ou tomar como base 3 elementos. O primeiro é o Índice Mundial da Democracia, uma publicação reconhecida internacionalmente e que avalia a maior parte das democracias do mundo. Este índice coloca Moçambique pelo 4º ano consecutivo na categoria de países autoritários, com falhas nos processos eleitorais, no funcionamento do governo e na participação política. Vamos também considerar o discurso do secretário-geral das Nações Unidas hoje. António Guterres diz que houve um revés em todas as democracias do mundo e que o espaço cívico diminuiu. Vamos considerar 2 artigos, um do professor José Jaime Macuane e o outro de Teodato Nwano, inseridos num livro publicado pelo EISA em 2020. O professor José Jaime Macuane traz uma conclusão de que as relações e a dinâmica entre as instituições de soberania em Moçambique são fortemente influenciadas pelos partidos políticos, os quais têm mais interesse em reforçar os seus interesses, portanto, em reforçar os seus interesses dentro dos órgãos de soberania, em detrimento do aprofundamento do processo democrático no país. Teodato Nwano conclui que é justo considerar que de 1975 a esta parte, Moçambique sempre esteve em crise. Diz que o que aconteceu em 1992 foi a transição da prossecução da política através da guerra para a prossecução da guerra por via de outros meios. São colocações acadêmicas que tentam buscar as razões das várias falhas no processo democrático em Moçambique. Vou receber 3 convidados, a partir do professor José Jaime Macuane, Hermenegildo Mundlovo, que é diretor do IMD, o Instituto Multipartidário para a Democracia, e Augusto Banzo, que é político. Esta é a discussão de fundo no Noite Informativa de hoje. Quando faltam poucos dias para a realização do Congresso do Partido Frelimo, o presidente desta organização, Filipe Nyusi, tratou hoje de alinhar os temas nacionais para a reflexão. A descentralização não sai da agenda do presidente da República. Filipe Nyusi quer uma reflexão que não olhe apenas para os custos da descentralização, quer ainda que se pense na extensão dos municípios. O terrorismo também não sai da agenda do presidente. Com Luís Nhanchote vamos fazer uma leitura do Comitê Central Extraordinário de hoje e vamos olhar para as conferências provinciais realizadas no fim de semana
não vamos também deixar de apontar algumas linhas do Congresso entre 23 e 28 de setembro. Tomou posse hoje João Lourenço no seu segundo mandato como presidente de Angola. João Lourenço foi eleito com cerca de 51% dos votos contra os 44% da UNITA. Herda um país dividido. Vamos olhar para o discurso de João Lourenço com 2 jornalistas angolanos e tentar discutir como é que João Lourenço pretende ganhar os corações desiludidos com o partido no poder há mais de 47 anos. São estes os destaques do Noite Informativa de hoje, caro telespectador. É já a seguir na STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. Obrigada, Boaventura Mucipo. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.